Olá, tudo bem? Está começando o podcast Pão com Mostarda. Eu sou o Vinícius e vou caminhar com você por um tempo aqui nesse projeto. Você sabe, Pão com Mostarda é um jeito diferente de estudar a Bíblia. O pão é um símbolo da palavra de Deus, um símbolo da Bíblia. E mostarda, uma analogia feita com a fé que eu e você precisamos ter para que a palavra não apenas seja compreendida, mas faça diferença na nossa vida. Pão e mostarda juntos podem causar uma revolução. Olá, sou Erickson Danese, estou aqui com meu amigo Vinícius e essa é a minha Gênesis na podosfera. Muito legal. Falando em Gênesis, esse é o assunto da nossa conversa, do nosso encontro de hoje. Estamos começando uma nova série, a Rota 66, onde vamos caminhar e conversar um pouquinho sobre o enredo dos 66 livros do cânon sagrado. Hoje, especificamente, não poderia ser diferente, vamos conversar sobre o livro de Gênesis. Na verdade, sobre o Gênese do Gênesis. E esse que é o nosso debut, nós estamos debutando como um formato de podcast. Até então, o Pão com Mostarda funcionava como lives e como interações via Instagram somente. E agora você vai poder nos acessar em praticamente todos os dispositivos aí de áudio e podcast que você está acostumado. É muito bom ter você com a gente. Eu espero que essa caminhada faça diferença na sua vida cristã. Muito bem, eu parto aqui do princípio de a gente encontrar o autor do livro de Gênesis para compreender qual era a mensagem dele. Talvez seja frustrante aí, Vini, para a galera que vai nos ouvir, talvez estejam esperando aí um comentário criacionista sobre o livro de Gênesis, especialmente aí o capítulo 1 e 2, mas essa não é nosso objetivo aqui, não é? Exatamente, até porque quando nós analisamos a defesa criacionista, a verdade é que nós temos pessoas com mais gabarito e você encontra na internet muita gente, fera mesmo, fazendo esse tipo de defesa e fugiria um pouco da nossa linha de raciocínio aqui para o nosso encontro. Mas você vai ver aí na descrição, nós vamos deixar alguns links com gente que conversa sobre isso e você vai ter bastante material para receber aí. Agora, quanto ao texto, que é a nossa conversa aqui, bom, nós assumimos de largada que o livro de Gênesis tem um autor, que embora não seja mencionado no próprio livro, ele não vai ser questionado, a sua autoria, o seu produto literário, não vai ser muito questionado aqui, nós vamos assumir que o autor é Moisés. Por um motivo simples, né, Erickson? O motivo é simples, Jesus disse que é Moisés e acabou a história. E não vai ser eu que vou discutir, ok? Tem aí um debate teológico que várias escolas de pensamento. Exatamente. Os sacerdotes... Elohista, jeovista... mas isso aí está tudo por fora. Porque é o seguinte, a gente pode até entender que houve um processo de cópias e que a gente teve ali escolas de copistas e houve algumas atualizações de texto, como por exemplo você tem ali Ur dos Caldeus, citado no livro de Gênesis. Caldeus não existia na época de Moisés, é um termo posterior. Não, tudo bem, essas questões elas existem, elas são as atualizações do copista, mas o autor aqui é Moisés porque Jesus definiu, né? Exatamente. Cada vez que ele cita os 5 primeiros livros da Bíblia, ele se refere como os livros de Moisés, a autoria de Moisés. Não vamos ser nós que vamos discutir com Moisés, né? Aliás, vamos discutir com Jesus, né? Exatamente. Agora, isso não anula de maneira nenhuma o fato de nós entendermos que Moisés, sim, ele estava inserido numa cultura. Exato. E ele escreve baseado naquela bagagem, naquela formação que ele tinha. O Espírito Santo inspira Moisés, mas ele vai usar métodos de escrita, de linguagem e termos que são os que ele usava no seu cotidiano e vai fazer alusões do mundo que ele vivia. Né? Só para você ter uma ideia, Vini, quando Moisés fala sobre a arca de Noé, o termo arca que ele usa é um termo egípcio. Então é alguém que está vivendo na cultura egípcia e não na cultura babilônica, como é a teoria de que os hebreus no período pós-exílico copiaram os seus mitos dos mitos da criação dos babilônicos. Não tem nada a ver aqui, né? Exatamente. Aliás, falando em mitos, vale lembrar que o livro de Gênesis ele é escrito muito depois do acontecimento que ele narra. Ele é uma espécie de documentário histórico que agora vai ficar registrado. Porque a verdade é que a Bíblia ela é um livro que realmente ela não apenas transforma a humanidade pela leitura, mas mesmo como um marco literário. Porque o povo de Israel, os judeus e mesmo antes da formação do povo judeu, a linhagem do povo judeu, ele mantinha a sua cultura
via tradição oral, né? Eles contavam a história de geração em geração e, inclusive, a própria Bíblia registra essa ordem. Olha, conta para os teus filhos, conta para os teus filhos. Esse é o nosso método, reproduz a história. Até que chegou em Moisés e ele, sim, num contexto de peregrinação e de expansão do povo, aí vem o primeiro registro histórico, né? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, Vini, Moisés escrevendo Gênesis. Existe até uma tradição aí de que Moisés tenha escrito Gênesis no deserto, nos períodos aí de 40 anos que ele passou em Midian. Dá pra gente imaginar um Moisés escrevendo Gênesis junto com o livro de Jó, que por tradição também é de Moisés. E são dois livros que se parecem muito com as descrições da natureza, do mundo natural. Sim. E também com a referência que eles vão fazer ao problema do grande conflito, né? Exatamente. Você tem o tentador, que é a serpente no livro de Gênesis, você tem também Satanás como o grande inimigo de Deus e de Jó no livro de Jó. Então, existe um grande conflito por trás da teologia de Moisés. E ele produz uma teologia que é justamente para contrastar com os mitos da sua época. Então, vamos fazer um aporte aqui para a gente entender como é que Gênesis 1 e 2 é não uma cópia dos grandes mitos e narrativas que haviam aí nas civilizações antigas, mas é um contraponto a isso. Assim, é porque você vê o enredo, claro que com algumas diferenças, mas essa noção de um mundo ideal na sua origem, inclusive da formação humana, a partir da vontade de um ser supremo que forma, existe em várias culturas. Eu até estava conversando um pouquinho antes, a gente conversou que só que eu lembrei que de um homem ser formado a partir do barro, por uma divindade, tem a cultura tupi-guarani, que fala que Tupã montou o ser humano de argila aqui. Nós somos brasileiros, a nossa herança étnica é essa. É a cultura da criação baseada num homem, num boneco de barro. E Yorubá na cultura africana. Na cultura grega, Zeus desafia Prometeu para fazer bonecos de barro a quem ele dá a vida. É o enredo disso aí. E o próprio mundo onde Moisés está inserido, ele bebe dessa cultura e ele também tem as suas versões. Porém, como a gente estava conversando, as semelhanças, elas não indicam uma cópia. Porque em alguns pontos específicos, Moisés ele não está repetindo a história. Ele está contrapondo a história. Eu particularmente, eu não me incomodo em nada se eu soubesse que Moisés leu ou tinha contato com os mitos da criação, tanto do Oriente Antigo quanto do Egito. Você tem, por exemplo, o Egito tem um mito sobre a criação do homem, que o deus cabeça de carneiro, Num, ele molda naquele disco de oleiro o boneco, e aí vem a esposa dele, que é uma deusa Rã, e essa deusa cabeça de Rã sopra o espírito, por isso que mais tarde as pragas vão ferir as rãs, mostrando que as rãs morrem e essa deusa não tem capacidade da vida. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que Moisés, que estudou nas escolas egípcias, ele conhecia todos esses mitos. Você tem mitos onde o sol é o grande deus criador. Isso está muito presente na mitologia do Egito, por exemplo, né? O sol é sempre um deus que brota e organiza o cosmos, de né? destaque, né? Coloca a ordem. Ou na Babilônia Antiga, na Suméria, naquela região, você tem mitos semelhantes também, tanto astrológicos quanto a das forças da natureza. Agora, o que Moisés está fazendo aqui é colocar as coisas em ordem no seguinte sentido. Primeiro, ele vai diferenciar o que é um Deus verdadeiro daquilo que eles adoram como ídolos, mas na verdade não são deuses. E segundo, ele vai mostrar que esses deuses são coisas, objetos ou parte da criação, e eles são inanimados ou produto da ficção ou da mente humana. Aqui, você estava comentando, e acho que essa talvez seja a primeira grande diferença que Moisés faz em relação a todas as outras narrativas de criação. Então, o relato não tem nada a ver aqui com a preocupação científica de descrever Exato. como é que Deus criou. Não existe preocupação científica aqui. A primeira grande diferença é apresentar um Deus que é soberano de tudo e de todos. E esse Deus é anterior a todas as coisas. Exatamente, porque em outros povos, que a gente vê assim, são deuses quase que exclusivistas. Havia o Deus dos egípcios. É o Deus nacional. O Deus nacional. O Deus da pátria, né? O Deus babilônico, o Deus tupi-guarani. Mas Moisés está apresentando um Deus que não é judeu. Ele diz assim, no princípio criou Deus.
Ponto. Não é o meu Deus, não é o meu povo. E aqui a primeira característica, para ele ser Deus de verdade, ele não tem um início, ele é o causador, Exatamente. que é uma causa que não foi causada por nada. A causa primária. Ele é a causa primária. Então, se pensar que, vamos pegar, por exemplo, Zeus, né? Zeus, ele não é um deus eterno. Ele nasceu na ilha de Creta. Exatamente. Ele nasce ali num contexto da história de Cronos e todo esse negócio. Se você pegar Marduk, da Babilônia, ele é um ser que é filho de Enlil, é criado por Enlil. E Enlil é um deus do vento, mas que tem a origem em Anu, o deus celestial. E aí você vai indo até que você chega num momento em que a maioria das mitologias antigas falam que existia um caos aquoso, né, das águas doces e salgadas, e daquele caos aquoso surge o primeiro deus. Divindades. No caso do Egito, surge uma montanha inicial, que é, entre aspas, tipo uma primeira pirâmide, e o deus Sol vai emergir daquilo ali. E aí você vê que várias culturas têm essa teoria. A primeira pirâmide, tinha Olimpo dos gregos, uma origem para justificar o aparecimento de Deus. E você vê que Moisés ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele já chega esculhambando tudo. Deus existe e pronto. Porque Deus está fora da criação. Exatamente. Deus não é o vento, Deus não é a terra, Deus não é as águas. Ele cria os céus e a terra e então essas coisas começam a existir. O tempo, o espaço, a matéria passa a existir da vontade desse ser que está fora do cosmos, fora do universo, né? Agora, outra coisa engraçada é que Moisés não apenas apresenta um Deus que é soberano sobre tudo e todos, mas o processo de Deus e a ordem da criação também dão uma dica de um contraponto tremendo àquelas alegorias, aqueles mitos que Moisés convivia. A gente estava conversando um tempo atrás que o Sol, por exemplo, que era a origem de muitas divindades, vai aparecer... No Egito, o Sol vai ser super importante. Exatamente, né? Lá no quarto dia. Depois, já tinha luz, já tinha firmamento, já tinha até terra. Que é mais importante na visão do egípcio, que é o Sol, ele joga lá no quarto e diz assim, não, isso aí é uma lâmpada que está acesa aí. Sim, na cultura indígena das Américas, há vários povos que cultuam Sol e Lua. E aqui Moisés diz assim, esquece esse negócio. Não tem nada, isso aí é posterior, isso aí é secundário, isso aí também é fruto da criação. E é um objeto inanimado. Exatamente. Ele é um luminar. Uma lâmpada que segue em ordens. Porque quando Deus fala assim, que ele colocou os luminares no céu para governar o dia e a noite, tem um detalhe, não era o primeiro dia e a noite. Já vinha acontecendo isso em 4 ciclos. Ou seja, eles estão sujeitos a regras de um Deus que é superior. Vini, e quando chega na criação do homem e da mulher, né, do gênero humano, é interessante que nos mitos você tem muitas vezes o homem sendo criado para ser um escravo. Tipo, na Suméria antiga, os deuses fazem o homem para trabalhar nos canais de irrigação das lavouras. No caso dos gregos, o homem é um animal que os deuses e os titãs fizeram, não deu muito certo. Deu ruim. Deu ruim ali, não deu muito certo, e aí para punir o ser humano, porque Prometeu e Epimeteu, que são os titãs irmãos ali que criam o homem, eles roubam o fogo dos deuses e dão para o homem, e aí tem toda uma rebelião. Os deuses, para punir o homem, sabe o que eles fazem? Eles vão criar um demônio para castigar o homem. E no mito grego, que é tremendamente machista, esse belo demônio é a mulher. Aí Pandora vem, abre a sua caixa dos males, espalhou para o mundo inteiro, e é assim que surge a maldade, a doença, a morte e a tristeza. E a gente vê aí, de novo, uma diferença gritante da história que Moisés está nos contando. Porque ele diz o seguinte, que Deus criou, e quando ele criou, ele separa o ser humano do restante da criação, porque agora ele vai ser criado de uma maneira diferente, não apenas no processo, naquela questão de moldar do barro, mas na declaração de Deus, que para todo o resto da criação simplesmente apareça, haja luz. No relato bíblico, a mulher é dada para o homem como um presente. O cara diz assim, nossa, essa aí é bonita. É osso dos meus ossos, Exato. Cara. É a primeira poesia bíblica ali que ele está dizendo assim, nossa, ela é extraordinária. E tem um detalhe, tem um jogo de palavras aqui que é tremendo. Deus, ele declara o seguinte, façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, ele vai ter um vínculo íntimo com a gente. Quando vem Adão e ele vê Eva, ele fala assim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, então assim, essa é pra mim como eu sou com Deus. É do mesmo jeito. Ou seja, o ser humano se torna a imagem e semelhança de Deus no momento que tem a mulher. Exatamente. Então você dizer assim, que a Bíblia é um livro machista? Não. Pelo menos de largada, vamos combinar isso aqui. Já contraria todos os mitos antigos que eram por si só machista na sua essência. Então você vê, tem uma origem comum, conceitos comuns dessas histórias, dessas mitologias comparadas, mas
Moisés parece estar escrevendo justamente para contrariar Sim, não, e faz o o seguinte, modo geral deles. como você falou, não apenas não me incomoda o fato de Moisés ter tido acesso a isso, como particularmente é mais um motivo para validar o texto. Uhum. Porque é o seguinte, é claro que se você contar a mesma história com anos, com séculos, com milênios de diferença em locais e culturas, ela vai ganhando, o testemunho vai ganhando algumas diferenças, o que se explica por natureza. Outra coisa é que se o relato de Moisés, na verdade, como ele está sendo feito, ele não ajuda muito ele, Moisés. Uhum. Porque nas outras culturas, você percebe sempre um Deus que ele é acessado por uma hierarquia. Uhum. A gente estava conversando antes da cultura egípcia, ele fica claro que foi um Deus, que gerou um Deus, que gerou um Deus, que gerou um Deus, que aí vem o ser humano. E aí, para ter o acesso de novo, a hierarquia veio ao contrário. Você acessa Via faraó. um faraó, um representante dos deuses, aí vai até que chega em Deus. Aqui, no relato de Gênesis, a gente está vendo diferente. É o Deus soberano que cria o homem e o homem tem acesso direto a Deus. Na viração do dia eles se encontravam. Moisés podia ter colocado um detalhe assim, não, olha, mas ele me explicou aqui que para ter acesso a ele passa pelo líder. Aí pronto, Moisés estava feito. Mas ele está fazendo um registro que não ajuda ele. Que vai, aliás, mais para frente, lá no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vai ficar claro que Moisés passou um perrengue com aquele povo porque eles entendiam que Moisés era descartável. Erickson, e imagem e semelhança? O que é essa história de um Deus criar, por óbvio, uma criatura, um ser limitado, a sua imagem e semelhança? Será que tinha a ver com o formato? Será que ele era parecido com a gente, sim? De barba ou careca? Cara, para mim, Deus não pode ser contido numa forma. Ele pode adotar uma forma e pode se revelar numa forma. A gente pode compreendê-lo com uma forma que ele se revela, mas se você limitar Deus a uma forma, para mim, esse já é o primeiro passo da idolatria, né? Ou de você imaginar um ídolo. Eu acho que você tem que pensar em Deus como algo que está fora do universo e não pode ser contido numa circunstância espacial. Então, quando a Bíblia fala de imagem e semelhança de Deus, eu vou pensar primeiramente naquilo que o livro de Gênesis, aqui no capítulo 1, está estabelecendo. Deus tem um domínio sobre a obra criada e ele domina sobre todas as coisas e ele entrega para o homem o domínio da terra. Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus no sentido de que o homem domina. A segunda coisa é que, quando ele entrega o domínio, dá liberdade para o homem. Exatamente. Você pode ver que os animais, eles não têm uma liberdade como tem o homem. O pássaro vai ser sempre pássaro, infinitamente pássaro. Vai comer comida de pássaro, vai comer alpiste, vai não sei o quê. O ser humano não. O ser humano, ele se autodetermina. Se ele quiser voar como um pássaro, ele investiga até que ele cria uma máquina que lhe possibilita voar além dos pássaros. Então ele tem capacidade de autodeterminação da sua história e da sua maneira de ser. Ele escolhe, ele tem poder de escolha, de decisão, ele tem esse raciocínio. Né? Até porque, se realmente a imagem e semelhança tivesse a ver com a forma, com o morfê, essa cultura antropomórfica, tipo... Imaginar Deus porque é a forma que eu tenho, que dá para entender. Um velhão barbudo, com roupa isso aí de rei, ia gerar para a gente outras dificuldades muito maiores. Uma delas, por exemplo, é que nós não cremos em evolução, é claro que não, mas quando você olha para o resto da criação, é inegável que nós, seres humanos, temos várias semelhanças com outros primatas. Eles também... são bípedes. Cara, pra mim é o seguinte... Cabeça, tronco e membro. Pra mim, Deus fez o macaco a imagem e semelhança do homem só pro homem dar risada. Exatamente. Que o bichinho é engraçado, né? Exatamente. Se você parar pra olhar, o bichinho é engraçado. Aí você teria que pensar, inevitavelmente, o seguinte. Não, então, o macaco, ele tá num grau superior ao resto da criação. Se fosse uma questão só de imagem. Mas você não vê essa diferenciação no texto bíblico. Ele foi criado com os outros mamíferos. Nada demais. E aí você tem, para mim, o terceiro lance que separa o homem dos animais, e que eu acho que é a imagem de semelhança de Deus no homem, que é a moralidade. Sim. Deus tem moralidade, Deus tem valores, ele tem princípios, e isso se expressa no ser humano, e é por isso que nós temos moralidade. Para mim também a moralidade é uma das provas da existência de Deus. Sim, eu vou colocar um quarto aqui, que me parece presente no texto, que é o seguinte. Ele tinha liberdade, domínio, moralidade e acesso cognitivo a Deus. Que é talvez... religiosidade. Religiosidade, que é uma extensão da moralidade. Os animais um não ponto oram. extra. Exatamente. Você vê assim que, no caso de Adão e Eva, eles tinham um contato com Deus que era velado aos animais, por causa de uma capacidade cognitiva. E aqui é outra grande diferença do Deus que é apresentado por Moisés, do Deus que é apresentado em outras correntes
religiosas, ideológicas. Deus está criando um ser humano, em Gênesis 1 e 2, que se desenvolve, que aprende, que cresce, que foi criado muito bom, mas tem capacidade de aprender, de evoluir. Ele é criado por uma função, ele já chega criando, ele já é criado e diz assim, ó, agora você dá nome para os animais, ele tem uma participação ativa no processo. Diferente de outras religiões, por exemplo, que creem num Deus que também é soberano, mas cria um ser humano que é estático, que só aprende alguma coisa, não porque se desenvolve, mas porque a divindade decidiu que ele ia aprender, que só coloca um nome, não porque ele vai colocar um nome, mas porque a divindade escolheu e mostrou para ele o nome. Ele é passivo. O homem que é criado em Gênesis 1 e 2 não é passivo, ele é ativo, ele intencionalmente se desenvolve, se relaciona com Deus. Cara, olha a diferença do homem e dos animais, né? Por isso que a gente não pode nunca admitir que o homem é simplesmente um animal. Do ponto de vista biológico, tudo bem, a gente tem carne, sangue, células e tudo que os animais têm, mas nós somos moralmente extremamente diferentes. Você pega, por exemplo, esses documentários, outro dia eu estava assistindo, e aí mostrava uma cobra dessas Python, ela chega na toca de uma fêmea leopardo, que tem ali os filhotes, e ela devora um dos filhotes que está ali. E nisso chega a fêmea leopardo, e aí começa uma briga, uma luta entre a Python e a leopardo. Até que a Python se vê ali em dificuldade e para fugir, ela regurgita o filhote que ela está levando dentro do seu organismo. E quando o filhote é regurgitado, imediatamente para a briga. A mãe leopardo começa a lamber o filhote morto, na esperança lamentável de tentar recuperá-lo. E ela não dá mais bola. Quando ela vê que o filhote morreu, ela ignora a cobra. E a cobra vai saindo numa boa. Você vê, não existe ali sentimento de vingança, não existe julgamento, não existe ali nenhum sentimento de moralidade, é simplesmente a natureza crua seguindo o seu curso sem qualquer moralidade. A leopardo não diz assim, não, mas isso é injusto, por que devoraram o meu filhote e tal, isso é injusto, ela tem que ir ao tribunal, tem que ser presa, eu vou matar a cobra. Não existe um sentimento de injustiça. Sim. Cada vez que a gente expressa e a gente diz assim, isso não é justo, a gente está dizendo Deus existe. Está ecoando um sentimento de justiça. Cada vez que um ateu diz assim, olha, se Deus existisse, né? Tal coisa não podia acontecer. Não é justo que isso aconteça, que Deus permita que isso aconteça. Cada vez que ele diz isso, ele está dizendo que Deus existe. Porque existe um padrão de justiça. Existe um padrão de justiça. Então, essa moralidade é a imagem e semelhança de Deus no homem. Perfeito. Outra coisa que eu percebo aqui também na criação, antes de nós darmos sequência para o texto, é que existe um método que é muito usado na Bíblia para chamar a atenção de uma coisa, que é a repetição. Você vê várias vezes na Bíblia a repetição de termos, de expressões. Então, isso é a ênfase do autor, né? É a ênfase do autor, dizendo, ó, isso aqui que é importante. Moisés falando para o público dele que alguma coisa aí é a chave. Aí você vai ali, por exemplo, tem aquelas piadas famosas, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, Moisés não se preocupa com isso. Moisés fala que Deus criou os animais, mas a gente não sabe se surgiu já um animal adulto ou um filhote. Não, a Bíblia não fala. O que ela fala e repete para você entender qual é a essência, são duas expressões. Que houve tarde e manhã em cada dia e que ao final de cada dia Deus via que aquilo era bom. Numa única pancada, Moisés está sanando duas dificuldades, que nós mais tarde acabaremos desenvolvendo com mais intensidade até do que ele na época dele. A primeira, ele está mostrando que a semana foi uma semana literal de 7 dias de 24 horas. Houve tarde e manhã cada dia. Foi uma sequência simples. Não foram grandes períodos de tempo. Outra coisa que ele está mostrando é que na largada o mundo era bom, muito bom. Nós não estamos melhorando, nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo. E pensando nisso, aí de novo, faz a gente pensar no processo de escrita de Moisés. Porque ele estava escrevendo num ambiente muito árido, bem distante daquilo que ele estava descrevendo. Era no meio do deserto, uma caminhada injusta, cruel, árida. E ele está descrevendo um mundo, uma espécie de oásis no deserto. O Jardim do Éden era uma figura do oásis. E eu entendo que isso aí, para aquele povo original, está dando dois recados. O primeiro é você saber o seguinte, olha, isso que nós estamos vendo e convivendo aqui é fruto da guerra, do bem e do mal. É fruto da consequência do pecado. Mas essa esperança de ir para um lugar que mana leite e mel, para uma terra melhor, na verdade nós estamos voltando para aquilo que devia ser. Então, para mim, essa visão teológica de Moisés do grande conflito, ela é fundamental para entender
Porque é o seguinte, Moisés ele vai ser a base para todos os outros profetas, né? Sim, Como é que sim. você vai saber que o cara é profeta verdadeiro? É sempre o princípio, ó, se não falar Julga. segundo a lei e o testemunho, ou seja, Sim. se você não falar de acordo com o que Moisés falou, então Moisés é o primeiro. Ele é a base para você julgar todos os outros demais profetas. Tudo começa com Moisés. Então a teologia de Moisés é uma teologia do grande conflito. Embora existam aí teólogos malucos de hoje em dia dizendo que não, o diabo não existe na Bíblia, a Bíblia nem fala do diabo. Cara, já está aqui, capítulo 3. Exatamente. Quando você abriu o texto aqui, a serpente, você já tem que conectar com a outra autoria da mesma época de Moisés, que é Jó, onde você tem ali desvencilhado ali as cortinas do invisível, você vê Satanás atuando nesse grande conflito em torno da humanidade. Bom, e quando você vê Moisés escrevendo a presença dessa serpente, desse tentador no Éden, que é a sequência depois da criação, depois de Adão receber a Eva, a próxima coisa que aparece é esse tentador. Vale lembrar o seguinte, que ele não está descrevendo a serpente por acaso como animal. É que, de novo, ele Por está que ele escolheu a serpente? Por que foi a serpente? Exatamente. É porque é o seguinte, porque esse animal em específico já era atrelado a uma oposição. A simbologia no mundo antigo da serpente, ela é muito presente em todos os mitos. Em todos os mitos, exatamente. Embora tenha algumas variantes aqui e ali, desde a América pré-colombiana até o Japão, você vai encontrar sempre uma lenda de um monstro na forma de serpente ou de dragão, e ele é a personificação das forças malignas. Exatamente, a oposição. E sempre existe ali uma grande batalha cósmica entre um filho dos deuses ou entre o deus principesco, que vai justamente lutar contra o poder do dragão. Você tem isso, Thor luta contra a serpente marinha, Baal de Canaã luta contra a serpente também aquática. No Egito esse também, eu me esqueci quem é a pessoa, mas no passeio da noite há uma serpente marinha no mundo dos mortos que é tomar... Sim, tem ali o mito de Horus. Horus, exatamente, estava Osíris. tentando lembrar. Ele vai ao mundo dos mortos e no outro mundo, durante a noite, ele vai combater a serpente Apep, que é a serpente do caos. A figura da serpente... É interessante que os antigos eles não têm muito esse padrão semítico de dizer bem e mal, né? É muito comum você ouvir eles falassem sobre o poder do caos. Então, o que é esse poder do caos? É justamente a desordem... Que, na verdade, é o contraponto do que está acontecendo ali. Porque Deus está colocando ordem no que era caótico. Exatamente, porque a criação, ela é a formação da matéria e a imposição da ordem sobre a matéria. Exatamente. E esse poder é a desordem, é a disfunção. Então, quando ele fala sobre uma serpente, quando você fala sobre um dragão aqui, quando o egípcio, quando o cananeu, quando o israelita ouviu isso, ele sabia muito bem de quem que ninguém estava preocupado com cobra que falava. Ele sabia muito bem que estava se falando aqui de um poder sobrenatural, que eram todas as forças malignas. O que está acontecendo aqui? Quando o leitor original via a história de uma cobra, uma serpente que falava, ele fazia automaticamente o link com o ser que é mencionado em Jó, com o acusador de Jó. Que é também o Leviatã. Que é também o Leviatã. É fácil esse link. Então, você dizer que Satanás não é mencionado na Bíblia, não, depende de que Bíblia você está lendo, porque nessa que nós estamos lendo, ele está explícito, nem implícito. Ele está aqui de largada, e é interessante ele ter colocado ele como símbolo, porque ao resto do texto de Gênesis, ele vai aparecer velado na história. Sim. A Bíblia não é um livro sobre o diabo. Sim, exatamente. Perfeito. A Bíblia é um livro sobre Deus. O diabo é um coadjuvante aqui, mas ele faz parte desse drama do grande conflito. E aí a gente vai para Gênesis 3:15. Sim. Que é o grande lance aqui. Mas acho que antes disso tem o fato seguinte. Há uma tentação. Aí tem aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa também é um conceito conhecido em todas as culturas. Exatamente. As mitologias antigas vão falar de um fruto da tentação, desde a Suméria até a América pré-colombiana. Agora vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Tem algumas verdades aqui que vale a pena conversar. Uma delas é a seguinte: o mal não foi colocado ou imposto por Deus para a condição humana. Porque isso é outra coisa que aparece em várias alegorias da criação de outras crenças, que o Deus que cria o ser humano, ele coloca o problema. A gente estava conversando lá sobre da cultura de Zeus, né? Quando Prometeu é quem rouba o fogo, mas quem é punido é a humanidade, que recebe o demônio feminino, Pandora. Aqui não. Aqui o que acontece é uma escolha de Adão e Eva, ao fazer uso de uma das suas características distintivas, que é a liberdade, eles optam por desobedecer a Deus e ceder ao convite da serpente, e aí o mal vai surgir a partir de uma decisão deles. Não é uma imposição de Deus. É
a colheita da causa. E a maior colheita, ou seja, a maior maldição dessa decisão é a morte, né? Exatamente, que aí vem Deus e fala assim, olha... É o processo contrário da dádiva da vida, é a morte. A morte nem sempre vai ser entendida assim pelas outras culturas. Exatamente. Mas para o hebreu, a morte é o salário do pecado. E vale Ela é a consequência desse pecado. E vale lembrar que em Adão e Eva estava representada a humanidade, porque isso é outra verdade que vai aparecer em toda a Bíblia, mas em Gênesis já aparece, que é o seguinte: quando Adão e Eva pecam, a maldição não é sobre Adão ou sobre Eva. Não, a maldição sai na terra. Na né? terra. Maldita é a terra por tua causa. Exatamente. Todos nós herdamos essa maldição, porque somos da terra. Nós somos fruto da terra. Do pó, o Adamá, né? O pó barro vermelho. E a vida no planeta começa a se tornar deteriorada e mais difícil, porque se você tem a terra com menos energia e produção, você começa a ter a fome, a morte, e aí, por consequência, a criação vai se degenerando. Né? Exatamente. Bom, aí vem o pecado e aqui acontece outra diferença tremenda. Quando acontece o pecado, quando acontece a desobediência, Moisés vai colocar mais uma face desse Deus que é extraordinária, que é a face da graça. Ele vai se apresentar, aliás, tem um detalhe curioso aqui, que Adão e Eva, eles, porque tiveram contato com uma árvore proibida, eles tentam se esconder numa permitida. Que é a mesma coisa que a gente faz, tipo assim, eu sou gordinho, assim, gordinho porque eu gosto de mim mesmo, na verdade eu sou gordo. E a gente diz assim, não, olha, eu sou assim, não, eu posso, eu falho aqui com cuidado com a minha saúde, mas em compensação, nas outras coisas eu vou bem, ou meu pai e minha mãe, eu sou fiel à minha esposa. Autojustificação. A gente tenta se esconder naquilo que é permitido. E eu dei o meu exemplo, mas você deve conhecer várias pessoas que fazem a mesma coisa em áreas diferentes. Adão e Eva tentaram se esconder com as folhas que eles... Com o que era permitido. Que eles costuraram para eles. Exatamente. Né? Aí Deus aparece e fala assim, cara, sai de trás da árvore. Deus Vamos é que vai em conversar. busca. É Deus que toma a iniciativa. Exatamente. E quando ele encontra Adão e Eva, ele não apenas tem novas roupas que vão solucionar o problema, em vez daquela vergonheira de um cara gigante com uma folhinha de palmeira na frente. Que é a roupa do outro, né? A roupa do cordeiro que já morreu. Exatamente, um cordeiro que já morreu. Aliás, essa é uma coisa importante. Aí tem um insight. O cordeiro que vai solucionar o problema deles foi morto por Deus. Sim. Porque a nudez ali é o símbolo da vergonha do pecado. Exatamente. Né? E aí ele tem que ser vestido de novo. Nesse momento, aparece o proto-evangelho, uma promessa fantástica. Quando Deus fala assim, olha, maldita é a terra por tua causa, mas de ti vai nascer um descendente. Deus está falando o seguinte, eu vou tomar a iniciativa. Vocês precisam de uma solução de fora. E aqui é outra grande, não digo diferença, mas outra grande verdade que aparece em vários contos antigos, que é a solução para o problema da humanidade vindo de um ambiente exterior. Vamos lá, vamos pensar aqui nos mitos antigos, né? Só para a gente ter uma ideia, no Egito você tinha o próprio Horus, que era o filho de Osíris, um deus que foi morto. Então o Horus agora ele vinga e ele resolve todos os problemas, né? Se for ali para a Grécia, você tem vários tipos messiânicos. Vários. Você tem o Hércules, que é filho dos deuses, enfrenta uma serpente, enfrenta a Hidra e tal. Você tem o Perseu, que enfrenta a Medusa, que também é uma forma dragônica de serpente. Se você for lá para a Europa, ali entre os nórdicos, você tem o Thor, que, como a gente já mencionou, pisa a serpente marinha e destrói ela com o seu martelo. E se nós trouxermos para os nossos dias, esse conceito de que a gente precisa de uma solução externa, a visão messiânica continua. Continua, tá dentro da gente. Vamos lá. Século 20, 21, super-homem. Quem vai resolver a nossa vida segundo DC é um ser que vem de fora. O céu enviou uma solução. Alguém que parece muito humano, mas tem um poder praticamente divino. Exatamente. E assim nós podemos... E é apaixonado pela humanidade. Apaixonado, exatamente. Uma moça humana. Essa aí é... O Thor é a mesma coisa, né? Se apaixona pela moça humana, que é um símbolo da humanidade. O Messias e a igreja. E assim, a gente vê isso em vários pontos. Dentro da do senso comum da humanidade, o entendimento que a solução não pode ser parte do problema. Tem que vir de fora. Então, a gente estava conversando há um tempo atrás, que a gente pensa assim que o herói, na verdade, é aquilo que nós queremos ser. Eu confesso que eu vejo nos heróis não aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu preciso. Que eu não consigo ser daquele jeito. E é justamente o que a gente não consegue ser, né? É o que a gente não consegue. Isso explica toda a nossa paixão por super-heróis. Exatamente. No inconsciente humano existe a expectativa messiânica. E sempre existiu, né? Se você pegar, por exemplo, na Idade Média, Rei Arthur. Sim, sempre existiu. Onde você for, você vai encontrar. O herói é aquele camarada que faz aquilo que eu não posso fazer. Aí no caso de Arthur, tava lá a espada cravada, ninguém consegue, mas ele conseguiu tirar. Não, então, porque ele conseguiu fazer o que eu não posso,
Ele vai conduzir a solução. E isso acontece em várias crenças, em várias histórias. E aí, você que está nos ouvindo aí, pensa aí, filmes, HQs, em quantos lugares diferentes a gente encontra um ser de destaque que faz aquilo que a gente não consegue fazer. Então isso se explica no inconsciente humano por essa expectativa. O ser humano, ele está esperando que alguém venha. Exatamente. Aí, no caso específico de Gênesis 3,15, o que o ser humano não consegue fazer? Ele não consegue se livrar da serpente. Aí vem a promessa. Em Adão e Eva foi entregue a Satanás o domínio. Os nossos representantes de raça entregaram o domínio. Para vencer a serpente, não basta ser um de nós. Tem que vir alguém de fora. E aí vem não apenas um semideus ou uma coisa parecida, mas vem a promessa de um ser perfeito. Né? O próprio Deus vivo, Cristo, é prometido ali. E ele sim, ele vence a batalha. E aí você entende quando Paulo escreve lá no Novo Testamento assim, que a nossa batalha ela não é contra carne e sangue. Se fosse, dava conta. Isso a gente consegue. Mas como é contra principados e potestades, a gente depende de um ser de fora do problema para vencer a batalha. Eu acho maravilhosa essa ideia da encarnação, que é justamente um ser que é divino e decide amar a humanidade, se torna parte da humanidade. De tal maneira que ele nasce da própria humanidade, se submete a nascer da humanidade para resolver o problema. Bom, e você estava falando lá dos seres de outros planetas que se apaixonam por uma mulher que representa a humanidade. Aqui tem um detalhe. Eu estava lembrando que, pelo menos esses dois que a gente mencionou, do Super-Homem e do Thor, em momentos diferentes eles tiveram a opção de voltar, de deixar aqui. Só que a paixão, o amor, fez com que eles ficassem. E na figura de Cristo, uma coisa muito parecida. Cara, e aí a gente conecta Gênesis com todo o drama do grande conflito, o pecado, Satanás, e também uma perspectiva cristocêntrica, aí você começa a entender o que Jesus vai dizer assim, que as escrituras falam dele. Falam dele, exatamente. Você começa já nas 2 primeiras páginas de Gênesis, você vai chegar em Cristo. Não é à toa que João vai fazer o início do seu evangelho meio que parafraseando Gênesis, né? Sim, ele vai falar do princípio. Logos, no princípio, o Logos estava com Deus, porque está tudo conectado, está tudo linkado um com o outro aqui, né? Bom, estamos indo para a parte final aqui do nosso primeiro episódio, onde conversamos um pouquinho sobre criação, queda e a promessa messiânica de um ser que vai solucionar o nosso problema. E vamos para os nossos comentários finais? Vamos lá. Manda ver, Erickson. O que você... Eu acho que eu fico aqui com o seguinte: o meu medo do mundo moderno, ao ler Gênesis, é a nossa constante tendência de desconstruir o heroísmo. Você já viu que agora a moda é a gente desconstruir os heróis. E eu tenho... Humanificar os heróis, já viu? Exatamente. Nessa desconstrução do herói, nós tentamos apagar o que existe talvez de mais bonito dentro do ser humano, que é a esperança. Essa esperança que gera a fé e a confiança no prometido, no Messias, que veio e que voltará. Então, eu vejo com muito cuidado essa desconstrução do herói. O ser humano, ele precisa de heróis. A criança, ela curte heróis, a gente gosta de super-heróis, porque nós temos essa expectativa, essa fé de que o Redentor virá e que virá resolver os nossos problemas. Isso não é em nós uma fraqueza, uma negligência assim, tem problemas aqui, eu deveria resolver, não estou resolvendo. Não, isso não é uma negligência. Eu acho que isso é intrínseco no ser humano e é justamente isso que dá esperança para o ser humano continuar resolvendo problemas e na expectativa de que o grande problema, que é a morte, ele será resolvido. Porque o Messias aqui é enviado para resolver um problema, a morte. Você vê que quando Jesus vem aqui, ele cura algumas pessoas, mas ele não resolveu o problema da doença, porque doença tem até agora. Mas o problema da morte, da condenação eterna, esse problema foi resolvido. Então eu posso ter esperança na ressurreição, porque o problema da morte foi resolvido. E isso a gente não pode apagar do ser humano. Bom, como minhas considerações finais, eu quero dizer que nas primeiras páginas de Gênesis eu encontro um Deus de graça, que está sobre tudo, sobre todos, ele é a causa primária, mas porque ama, ele toma a iniciativa de criar. Não foi alguém que lhe deu uma ordem para que criasse, ou uma obrigação que ele tinha. Foi uma decisão de amor. Ele passa a criar, a ordenar um mundo, a criar um ambiente para depois colocar o alvo do seu amor, que é a humanidade, num ambiente perfeito. Eu vejo a instituição de um dia, o sábado, para celebrar esse amor, que também é de graça. Ele vem, mesmo que a gente não faça nada. E a gente vê depois da queda um Deus que continua amando e que pela graça prometeu um Salvador. Bom, esse foi o nosso primeiro encontro. A cada semana nós vamos ter
uma nova edição do Pão com Mostarda. Estudamos a palavra e agora eu desafio você a, por conta própria, continuar lendo o texto bíblico, continuar tendo contato com esse Deus de graça e confiar no seu herói. Ele vai resolver o nosso problema. É isso aí, para de ouvir a gente, vai lá ler a Bíblia, vai.